Graças a Paz, irmãos, eu sou Bruno Félix, pastor de ensino na SEAD, diretor do Seminário Teológico Palavra Viva. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus habita em todas as pessoas? O que você acha? Bom, já vou te dar a resposta. De acordo com as Escrituras, não. Deus não habita em todas as pessoas. Mas aí você me pergunta, mas pastor, Deus não é onipresente? Sim, Deus é onipresente e a onipresença de Deus faz parte dos atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, intransferíveis. Deus tem atributos transferíveis e atributos intransferíveis. O que são eles? São atributos que Deus não compartilhou conosco. Por exemplo, apesar de termos sido feitos à imagem e semelhança de Deus, nós não somos onipresentes, não somos oniscientes e também não somos onipotentes, ok? Então a onipresença de Deus faz parte dos atributos incomunicáveis de Deus. É um termo que nós usamos na teologia. E o que é a onipresença de Deus? O que significa dizer que Deus é onipresente? Bom, significa dizer que Deus, na totalidade da sua essência, penetra e ocupa o universo em todas as suas partes. Deus, na totalidade da sua essência, penetra e ocupa o universo em todas as suas partes. Ou seja, Deus está em todos os lugares do universo e fora do universo em toda a sua totalidade. Esse conceito onipresença, você não encontra essa palavra na Bíblia, onipresença, porque é uma palavra que vem do latim, que é a junção de omni e praesentia, que é presente em tudo. Mas você encontra, obviamente, os textos de onde vieram esse conceito de onipresença. Por exemplo, em Jeremias 23, o Senhor disse: "Sou eu apenas um Deus de perto?", pergunta o Senhor, "e não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu veja?", pergunta o Senhor. "Não sou eu aquele que enche os céus e a terra?", pergunta o Senhor. É Deus dizendo para algumas pessoas: você acha que eu não sei tudo que passa na sua mente? Você acha que eu não conheço todas as suas motivações? Um outro texto também que nós temos é Salmo 139, verso 7, onde o salmista diz: "Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença?". Ou seja, não há lugar no mundo, não há lugar no universo que nós possamos ir, que Deus não esteja ali presente na sua totalidade. Irmãos, Deus é tão grandioso, Deus é tão imenso, que não existe nada no universo que não esteja diante da sua presença. Não há nada que esteja distante de Deus, não há lugar nenhum no universo que qualquer um de nós possamos nos esconder. Um cuidado que a gente tem que ter quando falamos da onipresença de Deus é não confundir o conceito de onipresença com o conceito de panteísmo. O panteísmo é uma cosmovisão que diz que Deus está em todos os lugares e tudo é Deus. Ou seja, a árvore é Deus, a folha é Deus, o cachorro é Deus, tudo é Deus. Não, isso está errado. Isso não está de acordo com a cosmovisão bíblica, com a cosmovisão cristã. Apesar de Deus estar em todos os lugares, tudo não é Deus. Um outro fator importante também quando falamos da onipresença é que, apesar de ser onipresente, Deus não manifesta a sua presença em todos os lugares. Ou melhor dizendo, a onipresença de Deus não significa que a intensidade de Deus não varie. Por exemplo, a Bíblia diz em Apocalipse 4, verso 2: "Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém". Irmãos, é óbvio, eu creio que Deus está presente aqui nesse exato momento, mas é óbvio que a intensidade da presença de Deus é muito maior lá no terceiro céu, onde ele está no seu trono, do que aqui. A Bíblia também diz em 2 Crônicas 7, 2, quando Salomão inaugurou o templo,
do Senhor. Diz assim: os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Os sacerdotes eram aqueles que tinham permissão para entrar no templo do Senhor. Mas na inauguração do templo, a glória era tão grande, a presença de Deus ali era tão grande, que nem aqueles que tinham permissão para entrar conseguiram entrar. Ou seja, isso mostra para nós que apesar de Deus estar presente em todos os lugares, nem todos os lugares têm a mesma intensidade dessa presença de Deus. Na verdade, nem todos os lugares e nem todas as pessoas. Apesar de estar presente no pensamento de cada ser humano na face da terra, a Bíblia diz que Deus habita apenas em um tipo de pessoa, ou apenas em um tipo de pessoas. Quem? Aqueles que nasceram de novo. E falar que Deus habita apenas naqueles que nasceram de novo não contradiz a onipresença de Deus. Por exemplo, Jesus mesmo disse em João capítulo 14, verso 10, que o Pai habitava nele. O Pai habitava nele, ou seja, eu sou casa de Deus, eu sou morada de Deus. E essa é a promessa que Jesus diz para aqueles que o confessarem como Senhor e Salvador da sua vida. Como diz lá em João capítulo 1, verso 12, que aqueles que creram, aqueles que o receberam e aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nos tornamos filhos de Deus quando entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, mas também nos tornamos morada de Deus. Assim como Jesus era morada de Deus, como ele mesmo disse, nós também somos essa morada de Deus, ou seja, somos a habitação de Deus. Isso tem a ver com relacionamento, isso tem a ver com comunhão. Deus está presente em todos os lugares. Na menor célula do nosso corpo, Deus está presente em sua totalidade. Mas, apesar de estar presente até mesmo na menor célula do corpo humano, não é em todo o corpo humano que Deus faz a sua habitação. Esses são aqueles que nasceram de novo, aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você que nasceu de novo, você é a habitação de Deus, você tem comunhão com Deus, você está conectado com Deus da mesma forma que Jesus está. Uma coisa interessante da onipresença de Deus é que certa vez um aluno perguntou para o seu professor: professor, como é que vai ser o tribunal de Cristo? Porque serão milhões e milhões de cristãos diante de Jesus. Imagine que cada julgamento vai demorar 1 hora. Bom, nós passaríamos a eternidade inteira esperando o julgamento acabar. Afinal de contas, ele estava pensando que seria um de cada vez. Esse professor virou para o aluno e disse o seguinte: meu filho, Deus ele é onipresente, Cristo ele é onipresente. Ou seja, se cada julgamento de cada pessoa durar 60 minutos, então 60 minutos vai ser a totalidade de todos os julgamentos. Por quê? Porque ele vai estar julgando a Maria aqui e ao mesmo tempo o José e ao mesmo tempo o Antônio e ao mesmo tempo a Ana e assim por diante. Deus ele é onipresente. A onipresença de Deus mostra que até nos piores momentos da nossa vida nós podemos ter certeza que não estamos sozinhos. Deus ele é onipresente, mas habita apenas naqueles que o receberam, aqueles que creram no nome do seu Filho Jesus. Foi isso que Jesus disse lá em João capítulo 14, verso 23. Deus te abençoe.